Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. Hoje nós vamos refletir, vamos conversar um pouco a respeito do capítulo de Josué 7. Nesse capítulo nós vamos falar sobre pecados, vamos falar sobre choro, nós vamos falar sobre reprimenda, nós vamos falar sobre liderança, nós vamos falar sobre responsabilidade. E eu quero começar esse capítulo pelo versículo 10. O versículo 10 desse capítulo aqui, e depois nós vamos refletir, conversar um pouco sobre ele. No versículo 10 diz assim: Jeová, por sua vez, disse a Josué: Levanta-te, ó tu, por que é que te estás lançado com a tua face por terra? Israel pecou, e eles infringiram também meu pacto que lhes ordenei, e tomaram também da coisa devotada à destruição, e também furtaram, e também o mantiveram secreto, e também o puseram entre os seus próprios objetos. O que acontece, pessoal? Capítulo de Josué 7, o povo já havia tido aquela vitória em Jericó, né? E estava de frente de uma outra cidade, uma cidade menor. E aí Josué pediu que alguns homens fossem lá até espionar a cidade, né, para ver como é que estava. E os homens voltaram e disseram: olha, pode mandar pouca gente, porque tem pouca gente lá também, tranquilo, a gente vai passar batido. E Josué mandou, né, que fossem, né? Uma observação que eu acho interessante aqui, eu pelo menos não vi no capítulo, Josué não pergunta a Deus. Ele simplesmente fala, ele não pergunta a Deus: Deus, olha, os caras voltaram de lá, falaram isso, é isso mesmo? Não, ele simplesmente vai e fala: não, então tá bom, ele acredita no que foi falado, ok. Esses homens vão lá e a população daquela cidade consegue enfrentar e derrotar aqueles homens, né? Provocando uma tremenda de uma vergonha, né? Porque você vê, da mesma forma que a fama do povo de Israel chegava, que eles eram vencedores, que eles estavam com Deus do lado e tudo mais, também chegava quando eles perdiam, né? Então foi uma derrota significativa, uma derrota marcante para esse povo naquele momento. E aí Josué começa a chorar. Ele chora e vai pedir, vai falar com Deus: poxa Deus, por que o Senhor fez isso com a gente e tudo mais? Caramba, não era melhor então que a gente ficasse no Jordão, antes do Jordão, né? Não tivesse atravessado o Jordão. E aí, claro que Josué é um grande líder, é um grande homem, mas ele é um pecador como nós, ele também erra, também falha. E nesse momento ele falha. Nesse momento ele faz como o povo lá na caminhada do Egito, né? Aconteceu uma escassez de água, uma escassez de comida. Poxa, se nós estivéssemos no Egito, era melhor, nós éramos escravos, mas tínhamos comida, tínhamos água. Mais uma vez, né? Só que aí Deus repreende ele, nem fala com ele. Foi esse versículo que eu acabei de ler para você no início, né? Levanta. E ali o significado do que Deus está querendo dizer é o seguinte: não é hora de chorar, é hora de corrigir. Houve um roubo, né? Israel roubou, alguém do povo roubou, pegou coisas que nós falamos para não pegar, eu ordenei que não pegasse. O que aconteceu? Uma das pessoas de uma das tribos, um dos guerreiros, ele roubou ouro, roubou prata, roubou roupa, né? E aí Deus ordena que Josué reúna, né, o povo, que ele vai revelar quem foi, para que Josué possa buscar, investigar, né, buscar um depoimento de quem o fez, e aí a punição será severa. Então o que acontece? Continuando no desenrolar do capítulo, Josué no dia seguinte faz o procedimento, né, começa a investigar, começa a buscar, né, quem do povo ali daquelas tribos fez, e chega até Acã, que é um guerreiro de uma das tribos, e ele confessa que ele realmente, quando ele viu aquele ouro, quando ele viu aquela roupa, aquela capa bonita, né, ele realmente ficou cego pela cobiça, né, pela inveja, e pegou ali, roubou e escondeu aquele ali.
Josué manda que vá lá, que se pegue, né, o fruto daquele roubo ali, daquela coisa horrível que aconteceu, que havia sido. E a punição é severa, né, porque Josué fala, você, com o seu ato, você acabou punindo todo mundo perdeu. E aí a punição é muito severa, ele será apedrejado e a sua família, e os seus, né, tudo que é dele foi aniquilado. E aí pode parecer, pessoal, que Deus está sendo um ditador, um severo. Não. Aquilo ali é justamente para corrigir, para mostrar que não se deve fugir da obediência. A gente está falando, em todos os capítulos praticamente, a gente tem provas de obediência, né? A gente está falando, a fé é sinônimo de obediência. Você não consegue dizer que tem fé, que é fervoroso, se você não é obediente. Você não consegue ser obediente se você não tem fé. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Uma coisa linkada a outra. Para que você seja uma pessoa de fé, que você realmente represente de forma correta, adequada, a palavra de Deus, você precisa ser obediente. Não faz sentido você dizer que segue, né, uma determinada ordem, uma determinada lei, se você não cumpre a mesma. Correto? Eu queria me apegar, né, eu queria me ater um pouquinho com relação à liderança de Josué. Né? Nesse momento, a liderança de Josué sofreu uma derrota. Por quê? No momento em que ele teve um problema, né, morreu lá o pessoal, o povo foi derrotado, qual é a dele? Entender o que aconteceu. E ele, na mesma hora, ele chora, pede a Deus o que houve e tal. Eu acho que ele deveria ter chegado a Deus no sentido de Deus, onde nós erramos. O que houve aqui? Né? E ele já vai logo chorando. E muitas vezes nós acabamos errando dessa forma, né, pessoal? Tivemos um problema agora aí, que é de conhecimento nacional, né? Dos meninos que maltrataram até praticamente o fim de um cachorro, né? Um cachorro comunitário. Eu não quero me ater aqui diretamente ao assunto, porque vocês com certeza já devem saber, mas assim, a atitude que os líderes desses meninos, os pais desses meninos tiveram, vocês acharam corretas? Alguns protegeram, pressionaram testemunhas. Então nessa hora você precisa realmente saber o que você quer. Você está criando realmente um ser humano do bem, ou você está criando um ser humano que mais para frente vai fazer e vai continuar fazendo coisas erradas? Quando você está na adolescência, você tem um certo grau, tá? Um certo grau de inocência. Você ainda não passou por situações. Você está errando. Então o líder, o mais velho, como se diz, né? Ele tem que vir e corrigir. Por dentro ele vai chorar, ele vai ficar triste, ele vai, puxa, eu estou punindo meu filho severamente. Mas ele tem que punir. O seu filho precisa entender que a punição ela realmente é para corrigir, para que você não faça mais aquilo. Naquele momento ali ainda de inocência dele, você pune, você proíbe, porque você entende que depois ele mesmo vai perceber que aquilo ali está errado. E ele não vai precisar mais ficar sendo punido, né? Ficar sendo, às vezes, restrito de alguma coisa ou outra por aquilo ali. É assim que nós entendemos, né? Nós punimos na inocência e depois o seu filho meteu a mão na tomada, pequenininho, bebê, você vai dar uma palmadinha na mão dele para tirar dali, não pode, vai gritar com ele, depois quando ele vai crescendo, ele vai entendendo que ele não pode botar a mão ali, senão ele toma um choque, pode se machucar. É assim que funciona. Ninguém está falando aqui de dar uma paulada na mão, não é isso. É a correção, né? Para que ele não faça mais aquilo. É o susto que a gente brinca, né? Não, dá um susto ali, você fala um pouco mais alto, para que a criança não faça mais aquilo, certo? Só que se você não faz isso, chega uma hora que não adianta mais você falar alto, ou de repente, porque ele já está tanto fazendo, ele já está tanto sem ordem, né? Sem saber, achando que pode fazer tudo, que aconteceu com esses meninos. É uma tristeza, né? Eu peço a Deus que Deus tenha misericórdia, que realmente eles precisam realmente ser punidos, precisam ser repreendidos, mas principalmente os pais. Eu entendo que eu também, como pai, me sinto confortável para falar isso. Também precisa ser punido, precisa ser corrigido o pai, porque se eles fazem isso, gente, sinceramente, é por
ou falta de atenção dos pais, ou por excesso de poder, né, de achar que pode fazer tudo. E a gente precisa lidar com isso. Não adianta, como diz outra, cortar na própria carne. Não adianta. Poderia ser o meu filho, poderia ser o seu filho. E assim como eles fizeram com o cachorro, que foi terrível, foi horrível, poderia ser com uma pessoa, poderia ser com a sua filha, com o meu filho aqui, com um amigo, com uma amiga. Isso não se faz. Então isso precisa realmente ser punido e para que outros não façam, né? Então, voltando ao capítulo, né, falando dessa questão da liderança de Josué, Deus, ele não é muito de passar pano, né? Deus não é muito de ficar chorando, de ficar vitimizando. Deus, ele costuma dar ordens de que você tenha ação, né? Quando ele diz, lá nos capítulos anteriores, né, quando o sacerdote pisa na água, vem. Ele não fica, ó gente, coitadinho, olha. Não, vem, vambora. Toma atitude, faça. Não fique esperando, não fique, peça orientação a ele. À medida que você recebeu a ordem de paz, vai e não olha para trás e vá. Ele não é muito de ficar de vitimizaçãozinha, ai, coitados, não. É isso, vai para frente. Então o líder, eu estou me atendo muito nessa questão da liderança de Josué, porque eu também além de ser pai, né, de 2 homens, eu também já tive liderança em empresas. Então tem horas que você precisa, às vezes, chamar a atenção da pessoa que você gosta. E eu também já errei. E é por isso que eu estou me sentindo confortável para falar. Porque eu já errei pra caramba. Já acertei, já errei. Então a gente precisa falar aqui. Não é julgar, não é julgamento. É apenas a sua opinião. A gente precisa dar a nossa opinião, refletir o que nós achamos a respeito do assunto. Isso não quer dizer que a gente esteja julgando. Quem vai julgar é Deus. E aqui na terra que a gente vive, quem vai julgar é o juiz. A gente tem a nossa opinião e isso eu acho que é legítimo. Bom, o capítulo de hoje foi esse. Nos ensinou que em momentos de crise, de caos, nós precisamos exercer a nossa liderança. Nós precisamos expor, colocar a Deus todas as nossas atitudes, todas as nossas ações. Eu achei que faltou isso também a Josué. Colocar a Deus, olha Deus, mando mesmo lá. E a outra coisa, depois da reprimenda, depois da correção, depois da punição, vem a misericórdia. Deus continua do lado do povo. E a gente vai conseguir ver isso aí, eu acredito, nos próximos capítulos. Tá bom, pessoal? Bom, peço a você que ficou até aqui, se você gostou, se você curtiu aí o conteúdo, se achou legal esse tipo de reflexão, você, por favor, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho de notificações, assim você vai ser avisado, né, todos os dias quando nós fazemos novos vídeos. Todos os dias eu faço aqui uma reflexão, eu leio o capítulo da Bíblia, né, e venho refletir a leitura desse capítulo com você, conversar com você a respeito disso, incentivar, né, procurar incentivar mais pessoas que também possam ler a Bíblia, refletir e principalmente viver de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Então eu peço que você compartilhe com um amigo seu, uma amiga sua que também gosta desse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário, sua crítica, o seu elogio, ele é muito bem-vindo aqui no nosso canal, tá? Faça isso, por favor. E deixe o seu like. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, esse vídeo é bacana, e ele manda esse vídeo para mais pessoas. E aí, naturalmente, mais pessoas podem vir aqui para a nossa comunidade com a intenção de ler a Bíblia, refletir aquilo que a Bíblia nos diz e, principalmente, pessoal, procurar viver de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Não é fácil, a gente sabe, mas também não é impossível. Basta que nós possamos ler, procuramos entender e colocar em prática, colocar realmente em prática aquilo que Deus nos disse com a palavra, que Ele tanto nos enaltece, né? Tanto nos faz melhor, tanto nos faz enfrentar a vida, os problemas e também as soluções, né? De maneira inteligente, de maneira sábia. Beleza, pessoal? Obrigado a todos que ficaram até aqui. E até o próximo vídeo, pessoal.